Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo episódio, o Mentor Podcast. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, minha meritíssima esposa Mayara, e a gente vai ter um bate-papo um pouquinho diferente. Vamos conversar um pouco sobre o Dia dos Pais, sobre paternidade e independente se você é pai ou não, eu acredito que vai ser um bate-papo muito proveitoso, porque no fim das contas nós somos mentores em todas as áreas da nossa vida, né? Seja de novo dentro da nossa empresa, seja dentro da nossa casa como pai, como mãe, seja como mentor oficialmente, né? E eu acho que tudo começa dentro de casa. Então a intenção é trazer um pouco aí do momento do Dia dos Pais, contar um pouco do como foi pra gente, porque querendo ou não é um processo de construção, né? Confesso que quando ficamos sabendo que ela, pela primeira vez, quando a Isis ia nascer, a gente ficou até um pouquinho assustado, né? Um pouquinho. Então a ideia é contar um pouquinho aí pra vocês e trazer reflexões, sim, fazendo um paralelo sobre como trazer isso da melhor forma para o mundo dos negócios, ou como conciliar da melhor forma as atividades. E antes de contar um pouquinho da nossa jornada, quero que você se apresente, amor. Fala galera, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. É um prazer enorme para mim estar aqui. Eu tô até um pouco nervosa porque eu tô do lado do meu grande ídolo, o Léo, né? Antes de ser meu esposo, ele foi meu mentor, ele é meu mentor. Ele é uma das pessoas que eu mais admiro, então para mim é muito gratificante poder estar aqui, é muito gratificante poder dividir a vida ao seu lado e dizer que você é exemplo em tudo. Obrigada pelo convite e Te amo. eu também te amo. Eu sou Mayara Castro de Toledo, sou esposa do Léo, sou mamãe da Isis, mamãe do Aron e trabalho empreendendo desde os meus 18 anos de idade. E me tornei mãe, né, ao lado do meu querido marido Léo, que se tornou pai também. E estamos aqui agora dividindo a vida juntos, trabalhando juntos e com muitos projetos, né, meu amor? Sim. Pessoal, e aí, até pegando um pouco do gancho, né, uma coisa que eu vejo muito, quando eu e a Mayara nos casamos, só para vocês entenderem, tá? A gente saiu um pouquinho do programado, né? A gente casou, a Isis já existia. Então, nós trabalhamos juntos por muitos anos, então a gente já se conhecia muito bem. Depois acabamos nos conectando um pouco mais, né? E foi onde a Mayara descobriu que estava grávida. A Mayara estava numa aceleração profissional muito forte, eu também estava, e definitivamente os dois estavam muito comprometidos a não terem filhos. E quando a gente ficou sabendo, foi, né, pô, e agora? Não estava programado, a gente está com foco profissional. E confesso que isso foi intensificado pelo método não muito adequado da Mayara me contar também. Pra vocês terem noção, pessoal. Só pegando um gancho aqui, eu estava num treinamento em São Carlos, né, porque eu morava em São Carlos, e a Mayara morava em São José do Rio Preto, fica umas 2 horas de distância. E aí deu umas 10 horas da noite, ela me ligou e falou assim, me mandou uma mensagem: onde você tá? Eu falei: uai, em casa. Por quê? Ela falou: eu tô do lado da sua casa. Eu falei: gente, por que você tá do lado da minha casa? Preciso falar com você. Aí você já dá aquela infartada, né? Eu falei: meu Deus, mas o que tá acontecendo? Ela falou: vem aqui na conveniência do posto que eu tô te esperando. Eu falei: nossa. Aí eu fui. Aí eu entrei, aí eu cheguei com o carro, ela desceu do carro que ela tava, entrou no meu, sentou, sim, bem cuidadosa, calma. Falou assim: eu tô grávida. Tipo, do nada, gente. Do nada, gente. Pra vocês terem noção, a gente não tava nem namorando. Tô grávida. Eu falei: como assim tá grávida? Como assim o quê? Você não sabe o que é? Tá grávida? Como que fica grávida, Como Leonardo? fica grávida, Leonardo? Eu falei: não, mas como assim? Daí ela... Você quer que eu te explique como fica grávida, Leonardo? Aí eu fiquei, né, aquele minuto de silêncio. Você não vai falar nada? Daí eu falei: o que você quer que eu falo? Que eu te peço em casamento? Dela: essa é a primeira coisa. Eu falei: Jesus, o que tá acontecendo? O que aconteceu com a minha vida? Aí passa um filme na cabeça, né? Enfim, gente, aí resumindo a história, num primeiro momento a gente teve ali
uma semaninha de caos, né? Mas depois, assim como, né, eu bato muito nessa tecla, como a gente faz uma coisa, revela como a gente faz todas as outras. Então, a Mayara já era muito comprometida, né, muito dedicada em tudo que pegava para fazer. Eu também, né, a gente estava muito nesse foco. E aí, no fim, a gente olhou e falou assim, gente, não tem o que fazer, né? A gente se olhou e falou, porra, temos que fazer dar certo. No fim das contas, é o que eu sempre falo pro Léo. Eu acho que Deus sabe de todas as coisas. E é óbvio que naquele momento, na hora que eu descobri que eu peguei o exame... Gente, eu fiz 7 exames. Eu fiz 7 exames porque eu não acreditava. E aí eu lembro que eu acordei, eu já tinha feito 7 de farmácia. Eu falei, não, vou fazer o de sangue porque tem alguma coisa errada. Eu não tô grávida, né? Eu nem tava me sentindo grávida. Fui fazer o exame de sangue, positivo. Eu falei, cara, agora... ferrou. Não posso falar palavrão, né? Agora. E aí, falei, eu preciso contar pro Léo. Só que eu sempre fui muito direta. Eu falei, eu tenho que chegar e falar o que aconteceu. Eu não vou ficar trazendo rodeio. Não, a gente eu tô grávida, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, e agora? O que a gente vai fazer? E aí ele falou, você quer que eu te peça em casamento? Eu falei, quero, óbvio que eu quero. E aí, no fim das contas, eu acho que o principal, né, insight que eu quero deixar foi que a gente decidiu fazer dar certo, né, amor? A gente decidiu fazer dar certo. E foi interessante porque isso foi em 2019, né? Aí em 2020 a gente, vamos morar junto porque a Isis vai nascer. Aí morar junto geralmente é um desafio, né? É algo novo. Então a gente começou a namorar, e assim, em menos de um ano a gente começou a namorar, a gente foi morar junto. Aí mudamos junto em janeiro, em fevereiro, pandemia. E abril, a Isis nasceu. Caos, né? Eu falo assim, porra, se já deu certo nesse período de teste, é aquela história, né? Se o treinamento é difícil, a prática vai ser fácil. Então, a gente estava muito comprometido a fazer dar certo. Óbvio que sempre tem momentos de desafio, mas a intencionalidade, aliás, a gente já começa a entrar um pouco no aspecto da paternidade, né? A intenção, ela era muito clara. Então, eu sei que muitas pessoas às vezes vão ter o primeiro filho e ficam muito perdidos, né? Pô, o que eu faço, meu Deus? No fim das contas, a minha visão, né, era assim, eu via a minha sobrinha, porque ela vivia em casa, né? Eu morava com os meus pais antes de ter juntado com o Léo. Não vai assustar as pessoas, Não amor. vou assustar, mas eu via e eu falava assim, é tranquilo, não tem muito segredo, né? A gente só descobre o que é ser pai e o que é ser mãe quando a gente se torna pai e mãe. Antes, né, da Isis nascer, os nossos planos, o que a gente conversava, não, vai ser assim, assim, assado. E aí, de repente, ela nasce e fala, Jesus. E já trazendo também um pouco aquela história de que quando um filho nasce, na verdade, não nasce um filho, né? Nasce um pai e nasce uma mãe. E eu quero te perguntar, amor, para as pessoas, qual que é a dica que você dá para as pessoas que acabou de descobrir que vai ser pai e mãe, né? Pai, legal. Que como é paternidade, vamos falar de pai. Descobri que você é pai, e agora? Se você não estava preparado, pode ter uns 10 minutinhos de surto. Tô brincando. Bom, eu acho que tendo passado pelo processo, né? Que aliás até o conceito do mentor, né? Tendo passado pelo processo, eu visualizo que é muito sobre a intenção que você coloca. Não tem como, a gente sempre vai errar, a gente vai acertar, mas eu vejo o quanto que tá com uma intenção muito clara é o ponto principal. E eu lembro uma vez, faz tempo já, que eu perguntei pro meu pai, eu falei, pai, hoje, eu confesso que eu me inspiro, né, no meu pai, porque eu olho e falo, eu vejo a Tati, que é minha irmã, super bem, buscando se desenvolver, o Henrique também super bem, a gente super bem, enfim. Eu fico tentando encontrar, né, aprender o que deu certo, o que deu errado. E aí eu falei, o que você acredita que foi o ponto principal para que vocês tenham construído a família que vocês construíram? E aí eu lembro que ele me respondeu, amor verdadeiro, né? Pode parecer clichê, mas intenção de amor verdadeiro. Então, não quer dizer que não teve momentos de desafio, não quer dizer que ele não errou,
É óbvio que errou, mas a questão era a intenção. Então, eu vejo que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, amor, que é um pouco do que eu até trago aqui, né? A pessoa fala, pô, eu tenho dificuldade com venda. Aí eu falo, tá, mas e aí? Quantos livros você leu sobre venda? Quantos podcasts você ouviu sobre venda? Então, eu acho que também não só a intencionalidade nas ações, mas também entender que nada simplesmente acontece. Então tem gente que a gente tem que tomar cuidado, né? Pô, não, vai dar tudo certo, eu vou me tornar um bom pai. Mais ou menos, né? A única coisa que simplesmente acontece é a morte, o resto a gente tem que buscar. Então, só fechando, a visão da paternidade, eu falo sim do estudo, mas da intencionalidade no dia de você ver o que foi bom, o que foi ruim. Por exemplo, a Isis, ela tem muito a questão do tempo de qualidade e tudo mais. Então, entender a linguagem do amor, por exemplo, porque às vezes você gosta de dar presente, às vezes seu filho não liga muito pra isso. Só que se você tá no piloto automático, se você não tem intencionalidade, ele talvez não se sinta tão amado assim, né? Pois é. E no fim das contas, gente, na hora que o Léo falou assim, o amor verdadeiro, eu falo que quando eu descobri que eu tava grávida foi um choque, e quando eu recebi a Isis nos meus braços foi um outro choque, porque, gente, eu não imaginava o que era ser mãe. E aí eu lembro, né, de eu estar lá na sala do parto e a médica fala, você não vai dar um beijo? Eu falo, é agora que eu tenho que beijar? Por quê? Porque eu vejo que o amor, ele é uma construção, né? Assim como foi o nosso casamento, assim como é no negócio, né? É o processo que a gente vive para chegar em algo maior. Então, quando eu peguei aquele serzinho ali na minha mão, eu tive um sentimento diferente, mas eu não sei explicar se aquilo aí já era amor. Hoje eu sou completamente apaixonada pela minha filha. Por quê? Porque eu vivi esse processo de me deixar me apaixonar. Assim como foi com o Léo, né? A gente começou, a gente juntou e falou, ó, a gente tem que fazer dar certo. E aí, tá nas pequenas coisas, né? Eu lembro que eu assisti uma vez um vídeo de liderança do Simon Sinek que ele fala... o amor, ele tá no copo de água que você pega, tá no café que você vai servir, no cuidado com o outro. E no fim das contas eu acho que é isso. Eu acho que a paternidade, a maternidade, ela acaba acontecendo, só que você precisa estar aberto, né? É o que o Léo falou, você precisa estar aberto, você precisa estar buscando se desenvolver, você precisa estar buscando aprender. E é tudo muito novo, porque você para de ser uma pessoa, né? Você para de ser o sol da sua vida e passa a ser o sol da vida do outro, né? Sim, total. E até pegando um pouco desse gancho, amor, aí vindo um pouquinho mais pra frente, né? Quando vou falar de mim, quando eu era solteiro e aí eu tava buscando e eu sempre, tinha uma visão de futuro, eu sempre quis ser pai e tal, não naquele momento, mas eu sempre quis ser pai, então eu já me dedicava assim, de uma forma muito comprometida, mas, pessoal, muda muito depois que o filho nasce, né? Você se torna exemplo, né? Exato, você se torna exemplo. Então você fica com muito mais cautela nas coisas que você vai fazer, porque não é mais só sobre você, como a Mayara estava falando. E se você deixar, né? Se você se deixar, você aprende muito. Porque eu, antes de ser mãe, eu vivia na correria, eu tinha loja de roupa, então eu ficava pra cima e pra baixo o tempo todo, e assim, era meu almoço, passei na frente do McDonald's, é ali que eu vou comer, porque é ali que dá tempo, parava em qualquer canto, eu almoçava 3, 4, 5 horas da tarde, tava tudo bem. E aí, de repente, quando eu me tornei mãe, além de eu me tornar mãe, eu casei com o Leonardo, que o Leonardo, ele é super regrado na questão de dieta, então assim, eram dois opostos completamente. Então, hoje eu dou graças a Deus por ter te encontrado, porque você melhorou muito a minha vida, melhorou muito a qualidade da minha saúde, né? No fim das contas, eu passei a me alimentar melhor e eu comecei a tomar cuidado, né? Porque eu falava, cara, a Isis está me olhando. E no fim das contas, as nossas ações falam muito mais alto do que aquilo que a gente fala, né? Então, eu acho que esse é um outro gancho importante, pensando na paternidade com relação a mentoria, por exemplo, a trabalho, por exemplo. O que você vê, amor, de relação entre paternidade e liderança, por exemplo? Legal. No fim das contas, só encerrando, e aí eu vou aterrissar nisso, né? No fim das contas, eu vejo o quanto que o nosso dia a dia
sim, ele muda quando nos tornamos pai, mãe, enfim. E às vezes a pessoa que tá ouvindo, amor, eu sinto que ela até pode ouvir e falar, nossa, mas eu vou perder minha liberdade. Né? Que é um receio que a gente tinha. E vai. E calma, e é óbvio que as coisas sim vão mudar, mas quem disse que é para pior? Entende? Às vezes você, eu tenho um valor de liberdade muito grande. Tá, mas a gente pode ficar horas falando sobre isso, mas no fim das contas, o que realmente tem valor? A liberdade de, eu posso buscar o dinheiro, posso dormir a hora que eu quero, posso acordar a hora que eu quero, posso fazer meu esporte a hora que eu quero. O que será que traz mais significância e felicidade para sua vida? Ter essa liberdade ou ter um propósito muito maior? Porque, gente, tá no cerne da alma da espécie humana procriar, né? Então, todos os hormônios, o como nossa vida muda no senso de propósito, de fome, de ambição, de desejo, de realmente ter algo maior, né, que a gente está buscando. Então, tem até um livro, amor, que acredito que muitos devem já ter ouvido falar, chama Em Busca de Sentido. É de um cara que ele passou anos no campo de concentração e ele mostra o quanto que as pessoas que não tinham um porquê muito claro, e na maior parte dos casos esse porquê era, a pessoa tinha um filho, uma esposa, uma família fora do campo de concentração, essa pessoa passava por atrocidades, ficava dias sem comer, assim, era loucura, mas ela seguia em busca pela vida, em busca pela saída. Às vezes outras pessoas que não tinham um porquê muito claro, elas acabavam morrendo no campo de concentração. E assim, fisiologicamente, muitas vezes tinham passado por menos atrocidade do que a que tinha família, mas a que tinha família sobrevivia e persistia muito mais. Então, às vezes, de novo, eu sei que tem aquele receio de, eu não tô no momento, eu vou perder minha liberdade. E como a Mayara falou, de certa forma vai, mas quem disse que isso vai ser ruim? Exato, quem disse que isso vai ser ruim? Será que não vai ter muito mais um senso de propósito? É igual a pessoa falar, eu tô desempregado. Beleza, você tá desempregado, você acorda a hora que você quer, você faz o que você quer. Agora, se você é dono de uma puta de uma empresa, você ganha milhões, amigo, amiga, você não tem tanta liberdade assim, porque a empresa é mais um filho, entendeu? Você tem que cuidar dela, senão é caos. Então, de certa forma, isso te tira a liberdade? Talvez, mas talvez te traga outros tipos de liberdade e um propósito muito mais claro. E uma coisa muito importante, né, que a gente sofreu muito, principalmente nossa primeira filha, que foi a Isis. Como eu trabalhava muito, eu era muito dedicada no trabalho, eu queria crescer, eu queria construir a Mayara profissional. Quando eu descobri que eu era a Mayara mãe, foi um choque pra minha vida. E no fim das contas eu ficava disputando com o Léo. E aí eu entendi, né, agora com o nascimento do Aron, a gente tá fazendo tudo totalmente diferente. Por quê? Porque eu entendi a minha posição de mãe, a minha posição de mulher, a minha posição de cuidar da casa e deixar que o Léo toque a parte do trabalho. Aqui em casa agora foi determinado dessa forma, só que no fim das contas, gente, é o que ele acabou de falar, né? A gente tem o copo, você pode olhar ele meio cheio ou meio vazio. Então descobrir que eu sou pai, descobrir que eu sou mãe, caramba, fudeu, né? E agora? E no começo, quando a gente descobriu, a gente não tinha ainda condições financeiras, a gente estava construindo a nossa vida juntos. A gente tinha Sim. o meu rendimento, tinha o rendimento do Léo. Na minha cabeça, a gente precisava dos dois rendimentos, a gente precisava das duas coisas funcionando para tudo dar certo. Só que eu comecei a entender que eu querer lutar pelo financeiro talvez não era tão inteligente como eu deixar ele. Então, às vezes, eu acordava ele de madrugada, a madrugada inteira. O bebê me acordava, eu acordava ele. E eu ficava brava com ele, porque eu olhava pra ele e falava assim, gente, ele tá dormindo. Não é possível que ele tá dormindo. Ele não tá ouvindo a criança chorar. E a gente criou uma certa disputa. É que a gente sempre buscou se conectar, né? A gente sempre buscou entender, conversar, se comunicar, e isso não fez com que a gente brigasse, né? A gente nunca teve esse tipo de briga. Uhum. A gente tinha nossos atritos, só que a gente começou a perceber que isso estava acabando afastando um pouco a gente. E aí a gente começou a ver e começou a estudar sobre, e foi aí que a gente decidiu mudar, né, na segunda gestação. E o que você fala com relação a isso, amor? Tá. Eu vou voltar na outra pergunta e aí vou para essa de novo.
No fim das contas, o que eu quero primeiro trazer, né? Quando a Mayara fala, pô, cuidar da casa, eu sei que gera polêmica, né? Pessoal, entenda o seguinte, no fim das contas, é sobre você entender quem é o último responsável. Como assim? Você vai numa empresa, alguém responde por cada área. Então, o marketing pode ter 300 pessoas na área, mas tem alguém que é o responsável, entendeu? Não quer dizer que não vai ter contribuição dessas 300 pessoas. Pelo contrário, mas alguém está sendo o maestro da orquestra, alguém é o responsável final. Então, quando a Mayara fala, pô, cuidar da casa, não é que ela não vai trabalhar ou eu não vou, sei lá, no mercado, eu não vou ajudar em alguma coisa. Mas o responsável final, vamos dizer, por gerenciar aquela área da família é o fulano ou o ciclano, entendeu? Então, quem tem que, no fim, ficar com a batata quente de cada área, é muito importante que seja dividido, pelo menos dentro da nossa percepção, né? Sim. Por conta do que a Mayara falou. Senão o filho acorda... Atrito. Senão gera atrito. Você acaba entrando em uma discussão que não tem uma luta, né? Você não tá ali contra o teu parceiro. Exato. Então, é você entender que é vocês dois contra o problema. O que é o problema? A criança tá acordando, então tá bom. Então, quem vai assumir esse? Porque se fica pros dois, aí você não se soma, vocês estão se dividindo. Tem hora que eu tô muito cansada, porque pra mulher, principalmente, se você amamentar, é mais difícil, porque você tá ali, o bebê, ele demanda muito de você, né? E tem hora que eu tô muito cansada. Então, ontem mesmo eu falei pro Léo, amor, se o Aron acordar, eu preciso que você fique com ele um pouco, porque eu estou muito cansada. Então, você aprender a comunicar. Porque a Mayara de lá de trás fazia o quê? Ficava com um bico gigante e ficava bufando, ficava brava, né, amor? Sim. Ficava o tempo todo brigando. E aí, no fim das contas, o que acabava acontecendo muitas vezes era, ela me acordava, aí o que era para ser, vamos dizer, a minha responsabilidade final, de novo, não que ela não contribuísse, mas o que era a minha responsabilidade final de poder produzir mais, de trabalhar mais, eu não conseguia porque ela tinha me acordado, e aí ao mesmo tempo eu ficava irritado, e ao mesmo tempo, enfim, caos, né? Então acho que essa é um pouco da visão. E aí pegando a questão que você falou de liderança versus paternidade, e aí você perguntou agora o que mesmo sobre a segunda gestação? Eu perguntei, na verdade, o que a gente acabou de falar, da divisão de papéis, porque ela poderia influenciar. Legal. E aí, pegando, então, esse ponto da liderança versus paternidade, eu acredito fortemente que, de novo, como você faz uma coisa, revela como você faz todas as outras. E a pessoa, ela pode até ser um sucesso lá na vida profissional dela, mas se ela não está sendo um sucesso em casa, talvez esse seja o ápice do fracasso, né? Então, de novo, isso não quer dizer perfeição, mas quer dizer essa busca por melhora, por progresso. E no fim, amor, não tem como, né? Já está na Bíblia, você conhece a árvore pelos frutos. Então, eu acredito muito forte que a liderança, ela se revela em casa, ela é onde você gera os primeiros frutos, né? Até porque os principais frutos são os que caem mais perto da árvore, né? Então, são os próprios filhos. E quando a gente fala em liderança, eu puxo aquela frase que você falou, né, que é uma frase muito famosa, que as suas ações dizem muito, a ponto de que ninguém escuta o que você fala. E na sua casa é muito mais. Se no colaborador aqui você nem imagina, né? Você, filha, não é pra você comer bombom. Porra, mas você tá comendo bombom? Filha, não grita com os outros, mas você grita em casa. Filha, mas não importa o que você tá falando, importa o que você tá fazendo, exatamente. Então, eu vejo que isso, inclusive, né, amor, nos ajuda muito a buscar melhorar, porque não é mais só sobre nós. Por exemplo, ontem a gente foi na academia, né, a Isis, ela super pede pra gente, quero ir treinar com vocês. Por quê? Porque eu falei, filha, vai treinar? Não, né, gente, ela tem 4 anos, ela nem pode treinar, a gente tem que inventar uns polichinelo lá pra fingir que ela tá treinando, né. Então, muito disso vem a partir do exemplo. Então, eu vejo o quanto que isso a gente tem conseguido usar para nos impulsionar, para que a gente se torne pessoas melhores, porque no fim das contas, não é sobre a herança, né? É sobre o legado. Então, agora extrapolando e vindo até para uma coisa um pouco mais difícil de ser dita, amor, bem difícil, na verdade, que eu costumo falar mais nos treinamentos fechados, mas enfim, acredito que é importante de contribuir, né?
Entenda que se você hoje tem um desejo, você tem um sonho, você tem um objetivo e você não está indo em direção a ele, se você não está tomando ações, vou dar um exemplo. Pô, todo dia em casa você fala que você tem que fazer dieta e você não faz dieta, amigo, amiga, é isso que seu filho está vendo. Isso te traz sofrimento? Eu imagino que sim. A notícia você vai perpetuar isso para seus filhos, porque é isso que você está ensinando. Então, trazendo outro extremo, pô, eu queria tanto fazer uma transição de carreira, eu não aguento mais meu chefe, eu não aguento mais tal coisa, e você não muda, é isso que você está ensinando pro seu filho. Então, entenda que o sofrimento que você tem, seu filho também vai ter, a não ser que você tome a decisão de resolver. Eu estava ouvindo agora, inclusive, um podcast do Joel, que ele estava contando que o vô dele teve problema com o alcoolismo, o pai teve problema, e aí ele percebeu que ele tinha uma predisposição. Quando ele teve um dia ali que deu basta, ele olhou e falou assim, cara, ou eu resolvo, ou vai ficar o BO pro meu filho resolver. Porque eu vou perpetuar essa maldição hereditária, né? Então, por isso que eu tava falando, voltando naquela questão da liberdade, de tudo. Você tem muito mais significância, é uma mola propulsora para todas as áreas da sua vida, porque você percebe que não é só sobre você. Isso se você estiver disposto, né? Porque a gente sabe que tem pais e tem mães e mães. Então, você tem que querer, né? Dar o seu melhor, entendendo que a sua vida mudou. A sua vida mudou, só que quem disse que foi para pior? É um novo filho, é um novo desafio, às vezes você não vai estar preparado, assim como nós não estávamos e como a gente ainda não está, né? A gente está aprendendo muito. Total. Eu acho que o tempo até todo... o 8º filho a gente vai estar, tô brincando, gente. Cada dia é uma novidade diferente, cada dia a Isis vem com uma coisa diferente, às vezes eu olho e falo, meu Deus, o que eu respondo para ela agora? Às vezes ela faz uma pergunta e eu falo, o que eu respondo para ela agora? Então é o que o Léo falou, deixa de ser sobre a gente, passa a ser sobre o outro também, e a gente tem que estar buscando, né, essa constante evolução, porque senão, se a gente para no tempo, ferrou. Legal. Amor, sabe uma coisa que me veio à mente de aprendizado muito grande que eu vejo que as crianças nos trazem? É viver o momento presente. Total. Viver o momento presente. Gente, quando eu olho, agora vindo um pouquinho pro Aron, né, que tem 4 meses, claro que tem muito da idade, mas isso também acontece com a criança, né? Ele fica deitado e aí ele olha pra gente, tá começando, né, a querer sentar, e tipo assim, não existe nada, entendeu? Só existe o momento presente. Então, quando você vai com uma criança, sei lá, num lugar, num parque aquático, ou que você está conversando sobre algo que ela gosta, não existe nada, não existe o celular, não existe o trabalho, não existe nada. Mesmo no dia a dia, né, nas refeições, quantas pessoas a gente vê que senta para comer com os filhos e tá com o celular na mão? Cara, quantas vezes a gente vai em restaurante, tá lá a família, o pai e a mãe tá no celular, a criança tá assistindo desenho. Sim. E tá passando o tempo, sim, sabe? E é muito difícil, porque se a gente não se policiar, principalmente quem não tava, né, decidido a ter um filho agora, às vezes, se você não se policiar, você acaba entrando no piloto automático. E na hora que você vê, você fala, caramba. E com a gente, hoje a gente não pega mais o celular, mas foi um processo, né, amor? Sim. No começo, um foi corrigindo o outro, ó, você tá no celular, vamos deixar o celular na mesa, você tá ficando muito no celular. E tem hora que até a Isis fala, mamãe, desliga o celular. Eu falo, bom, corrige, por quê? Porque tem hora que a vida tá assim, ó, você tá ali, então você precisa estar presente, você precisa escolher. É o que a gente fala da intencionalidade, né, amor? Sim, total. Então, o momento presente, né, tem também vários livros que falam muito sobre isso, que a gente tende a viver muito no futuro, muito no passado, enfim, mas eu vejo que as crianças, elas nos ensinam muito a viver o momento presente. E aí, quando a gente fala em viver o momento presente, realmente ter intencionalidade. Então, como a Mayara falou, é um processo, mas uma coisa que a gente tem buscado muito forte, eu sempre busquei muito forte, né? Então, eu vou treinar, é treinar, entendeu? Eu vou comer, é comer, eu vou... E assim como, né, sei lá, vou deitar e ficar mexendo no celular. Tá tudo bem, se você tá sendo intencional, o problema é fazer aquilo... Porque você foi sugado pro Instagram, entendeu? Então, assim, fui sugado. Putz, não é legal. Agora, vou deitar 20 minutos pra ficar descansando.
Ok, tá tudo bem, não tem problema. O Paulo Vieira fala, é irresponsabilidade, porque a gente fica buscando muleta. Então, é óbvio que é muito mais fácil, por exemplo, quando a Isa está aqui, se você colocar no desenho, a criança fica lá e acabou, a criança fica quieta, porque ela fica atenta na tela, né? Ela fica sugada pela tela. Só que é nossa irresponsabilidade. Por quê? Porque não dá pra deixar a criança na tela, não dá pra gente deixar os nossos filhos fazerem o que eles querem fazer, não dá pra deixar a criança sozinha, você precisa estar ali, você precisa ser intencional, você precisa dar atenção pra criança, principalmente até os 4 anos de idade, porque você tá construindo uma criança, e no fim das contas, essa construção ela tem muito a ver com a vida dela ao redor, né? Com as crenças que vão trazendo para a vida dela. Isso vai, quando ela se tornar adulta, quando ela se tornar adolescente, isso vai dizer muito sobre a vida dela, sobre os resultados dela. Sim. É muito importante, principalmente nos 4 primeiros anos de vida do seu filho, você tá ali. É óbvio que até mais, né? Eu acho que até os 12, que depois 12, que a criança começa a ter outras coisas mais externas, como escola, amigos, enfim. Mas até os 12 anos de idade, cara, você é a vida do teu filho. Você tá ali, você precisa ser exemplo para ele, né? Você precisa ser o que você prega, né, amor? Sim. E até, de novo, tá, gente? Eu quero bater nessa tecla até um pouco mais exagerado para que fique claro que intencionalidade não é ser louco. Por exemplo, tem vezes que a gente gosta muito de comida japonesa, né? E aí a gente foca, conversa com a Isis e tal. Chega um dado momento que ela perde a paciência de ficar. E aí, às vezes, é um restaurante que não tem Ara Kids. Ainda mais que ela come bem, né? Intencionalmente, a gente fala, ó, vamos pôr meia hora de desenho. Então, não tá falando que não é pra pôr. Só não dá pra ser, tipo, vai pondo e põe de qualquer jeito, em qualquer hora. Não, agora, amor, vamos ter Exato, vamos ter o nosso momento de casal. A gente tá no restaurante, a gente ficou com ela, a gente conversou com ela. Agora vamos colocar 20, 30 minutos e aí depois a gente já vai embora? Beleza. Acho que a melhor forma da gente conseguir expressar isso que a gente tá querendo falar é encher o potinho. Você encheu o potinho dela, você tá ali, você se interessou por ela, você conversou com ela, você brincou com ela comeu, tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai ver um pouquinho de desenho. Às vezes é necessário, né? Sim, até pra gente como casal. Total. Senão também prejudica no filho, né? Também, se o casal não tá bem, prejudica no filho. Então, até me lembro um podcast, né, que eu ouvi, acho que foi há uns 6 anos, eu já até te contei dele. Acho que é do Roberto Chinachique, é bem antigo. E ele trabalhou muito tempo na UTI e tudo mais, né? Pessoas que estavam muito próximas a partir. E é óbvio, né, gente? Todo mundo já sabe, o maior arrependimento não é da coisa, do negócio, é do tempo que não passou. É de não ter tomado um café da manhã a mais com o filho, com o marido, com a esposa e tudo mais. E aí ele fala muito forte, faz todo sentido, eu concordo muito, sobre o pai que tem que trabalhar muito fora. Às vezes tem que viajar, a gente sabe que muitas profissões, né, acaba tendo que viajar, às vezes passa 3, 4, 5 dias fora. E ele fala, cara, se você antes de sair para viajar, você explica para o seu filho, né, que você tá indo ajudar outras pessoas, que você tá indo lá justamente para poder trazer algo de melhor para casa. Se você traz, né, esse propósito, essa visão, esse não é o grande problema. Às vezes isso pode até passar, pô, meu pai é meu herói, porra, ele tá indo por mim e tal. O problema é quando esse abençoado chega, sei lá, no domingo do trabalho e vai ligar, desculpa, gente, mas vai ligar a porra do jogo de futebol, abre a breja e fica lá. Aí, sabe o que isso acontece? Aí a pessoa que tem o desejo de construir os sonhos e não constrói, a pessoa que quer cobrar mais caro no serviço e não cobra, sabe por quê? Porque ela se vê como menos importante do que um jogo de futebol, ela se vê como menos importante do que uma latinha de cerveja. Por quê? Porque foi isso que o ídolo, que o pai, que a maior imagem, que a mãe passou pra ela quando ela era criança. Que ela é pior, ela é inferior a um jogo de futebol. Como que ela vai cobrar o triplo na mentoria? Não, e isso impacta tanto a vida que ontem eu tava ouvindo um podcast do Paulo Vieira, e o Paulo Vieira fala que as pessoas que dívida é emocional. E ele fala justamente isso. Se seu pai te troca por um jogo de futebol, se ele te troca por uma lata de cerveja, você entende o quê? Que você não vale nada. E aí você acaba gastando dinheiro para você provar para você mesmo que você vale. É muito doido. Tanto
que isso impacta na nossa vida. E como que às vezes passa despercebido. Às vezes a pessoa não tem noção. Ela tá tão no piloto automático, ela tá tanto não buscando crescimento que ela não vê, ela não enxerga. Porque às vezes não é por não. A pessoa chega e fala, não, eu tô cansada, vou sentar aqui, vou ver um jogo, vou tomar minha cervejinha e no fim das contas você vê a criatura te olhando, né? A criancinha pedindo um pouco de amor. Eu vejo isso com a nossa cachorrinha. Às vezes a gente sai pra viajar, né? É que a Milk é meio doida, viu, gente? Ela é meio pessoa. Não, a gente sai pra viajar, ou às vezes a gente deixa ela com uma veterinária, enfim, a gente volta pra buscar ela tá assim, pedindo amor. Agora você imagina um filho. É verdade. Tava olhando aqui, amor, os temas impressionantes que a gente falou de quase tudo. Eu acho que uma coisa que aí eu trago um paralelo, né? Que também é um pouco polêmico, mas que eu acho que é legal da gente comentar. Como pai, como mãe, eu acho que principalmente a figura do pai, é óbvio que o principal, gente, é tudo que a gente acabou de falar, sabe? É a intencionalidade de dar amor, de se conectar, de viver o momento presente, de entender como que o seu filho interpreta amor, porque, de novo, se o seu filho, ele ganha um presente e ele não tá nem aí, não é aí que você vai bater na tecla. Às vezes sei lá, no tempo de qualidade, às vezes em fazer carinho. Depende, gente. Do mesmo jeito que tem a linguagem do amor do adulto, tem da criança também, né? Então, a gente conseguir ter esse conhecimento é algo muito importante e a única forma de construir isso é no dia a dia, no momento presente, né? E isso me traz a questão de, além desse ponto, eu vejo que foi importante, e é uma linha tênue, né? Mas foi importante para mim o fato de que o meu pai, ele sempre teve um nível de exigência um pouco mais alto que o normal. Talvez ele tenha passado um pouco do ponto. Te amo, pai. Talvez ele tenha passado um pouco do ponto, mas no fim eu vejo que o papel do pai também é, de certa forma, entre aspas, treinar o filho, né? Então, assim, e o treinar o filho, de novo, eu bato na tecla, a principal forma é você sendo. Então, como que eu treino a Isis e vou treinar o Aron? Porra, sei lá, comendo ovo todo dia com um pouco de brócolis no café da manhã e uma fruta. Às vezes esse é um treino. E aí ela me pergunta, é óbvio, né? Ela fala assim, pai, mas você não vai comer tal coisa? O que você acha de tal coisa? Eu falo, filha, eu tô comendo isso porque eu sei que é o que vai... Eu até tô com vontade de comer a rosquinha. Mas, eu falo pra ela, né? Mas eu tô comendo isso porque eu sei que isso vai me deixar com mais disposição, com mais energia, mais forte, com mais energia pra brincar com você e eu vou me sentir mais bonito também. Você quer se sentir bonito ou feia? Aí ela fala, bonito. Eu falei, então tá bom, então vamos comer junto. O Léo... Aí, às vezes ela vem assim, mamãe, eu posso comer uma bisnaguinha? O Leonardo fala, depende, você quer ficar feio e gorda. Amor, tenho não exagera. Depois que eu ouvi o podcast ontem do Paulo com o Guto, eu posso falar isso, porque ele falou isso. Aquele lá é pesado, aquele pesado. Não, mas é verdade, assim, às vezes acontece, né? A Isis quer uma bisnaguinha. Beleza, ela vai lá e come a bisnaguinha dela, não tem problema, tá certo, tem que comer, tudo certo. Agora, de novo, vem a intencionalidade. Pô, eu quero comer porque eu tô com muita vontade. Ok. Agora eu quero comer porque eu vi em cima do armário, porque eu vi... Porque eu tô com fome. Aí tá errado, entendeu? É porque eu tô com fome, porque eu tô... E aí vira um negócio piloto automático, tá errado. Agora, nossa, mamãe, eu tô morrendo de vontade de fazer um brigadeiro. Porra, maravilhoso. Vamos viver essa experiência junto, vamos fazer junto, vamos comer o brigadeiro. A gente tem um momento que a gente faz o brigadeiro, a gente faz a pipoca, a gente leva pra comer um bolo, a gente sai, vai num restaurante, pede uma sobremesa. Então ela sabe que tem os momentos que ela vai comer e é engraçado, porque ela passa a perguntar, né? Ela fala, papai, hoje é dia? Sim. Hoje podemos? Total. Hoje vamos? Então é bem legal isso também, né, amor? Legal. E aí, fechando até um pouco da linha de raciocínio, amor, eu vejo que muitas pessoas, elas, de novo, podem ter vivido uma jornada, um processo de vida com os próprios pais, às vezes, né, que trouxe até aqui uma pessoa que, obviamente, tem desafios em algumas áreas da vida. Assim como nós, assim como todos. Todo mundo tem o que melhorar, né, o que buscar. Mas eu vejo que aí, puxando o gancho como filhos, né?
que nós também temos a responsabilidade de entender, igual eu comentei do Joel, né? Entender, pô, isso veio e é maravilhoso, isso veio e não é tão legal assim. E honrar os pais. Honrar os pais, exato, eu ia falar disso. Honrar os pais entendendo que eles deram o melhor nas condições que eles tinham. Ah, Léo, mas o meu pai nem me criou. Eu sei, não daria nem um podcast, daria uma imersão, né? Você pode, enfim, buscar mais sobre isso, eu entendo. Entretanto, todavia, talvez esse tenha sido o melhor que ele podia naquele momento que ele estava. E honrar os pais nesse sentido, entender que se não fosse os seus pais, você não estaria no mundo, e principalmente olhar daqui para frente, né? O como posso eu me tornar um melhor exemplo para os meus filhos. Então eu vejo que esse é um ponto muito importante. Eu vejo que tendo agora, né, as pessoas vão ouvir na segunda-feira, logo pós Dia dos Pais, mas eu acho que vem muito como uma reflexão, sim, de honrar os pais. Eu vejo que um ponto muito importante que as pessoas acabam não falando, né, é expressar a gratidão, sabe? Às vezes no fim das contas, amor, só pra concluir isso, né, que você estava falando sobre os pais, que você até deu o exemplo do Joel, a gente precisa entender que hoje nós temos muito mais informações do que nossos pais tiveram, do que nossos avós tiveram. Eles não sabiam. Então tem muita coisa que não foi intencional. Seu pai estava ali fazendo com a melhor das intenções e tá tudo bem. E às vezes isso vai refletir na sua vida, só que você precisa estar buscando esse crescimento. Você precisa olhar e falar, caramba, às vezes eu tenho algum comportamento que eu olho e falo, gente, não dá, não tá certo. E às vezes o Léo fala, né, os famosos vícios emocionais. Hoje a gente sabe discernir, né? Teve muitos momentos que a gente acabou entrando em atrito e ele olha e fala, Mayara, é o vício. E eu olho e falo, Léo. Então, você entender que hoje você tem informação, a internet tá aí, tem muito livro, tem muito conteúdo. Então, às vezes o seu pai, o seu avô, a pessoa que te criou, naquele momento ela não teve essa informação que você tá tendo hoje. Sim, né? Total. E pegando então essa linha de raciocínio, eu vejo que tanto para os nossos pais quanto para os nossos filhos é muito importante verbalizar, comunicar aquilo que a gente sente, né? Então eu te deixo o convite de, quando foi a última vez, o Paulo Vieira voltando ali, né? Ele fala muito do abraço de 40 segundos, o quanto que isso libera de ocitocina e tal. Quando foi a última vez que você deu um abraço verdadeiro no seu pai, na sua mãe, nos seus filhos? Então, você pegar seu filho, você dar um abraço ali de 30, 40 segundos, falar, filho, você é amado por Deus, o papai e a mamãe te amam, conta sempre com a gente, você sempre pode contar com a gente. Então, às vezes, de novo, na correria, no piloto automático, a gente acaba não falando, às vezes as pessoas não falam por vergonha, né? Eu falo que, assim, meus pais, eu sempre me senti muito amada pelos meus pais, só que na minha família, a minha família, ela é muito diferente da família do Léo, por exemplo. A família do Léo, todo mundo se abraça, se beija o tempo todo. Minha família é mais, oi, tudo bem? O Léo tem hora, eu falei, você falou com a tua irmã? Eu falei, mas... Oi, tudo bem? Nada. É assim, ó, a Ana Paula ligou, fala, tá bom. Tipo assim, o oi e o tchau não existiram. Mas no fim das contas, os momentos que, sei lá, que eu mais precisei, a minha irmã sempre esteve ali, a minha irmã sempre me deu amor, minha mãe sempre me deu amor, meu pai sempre me deu amor, nunca faltou. Só que a gente nunca foi de abraçar, né? Tanto que tem hora que o Léo vem me abraçar e fala, amor, calma, calma. Mas é a nossa forma de amar. Só que hoje eu vejo o quanto eu faço diferente com a Isis, por exemplo. Eu abraço ela o tempo todo. Às vezes não é a nossa forma de amar. Às vezes é questão de hábito, entendeu? Então, assim... Às vezes você passa a se sentir amada, você passa a ter boas sensações de algo que você nem conhecia direito. Pois é. Então volta muito da questão hereditária, né? Porque às vezes o avô, a avó, o bisavô... Só que eu acho que o ponto-chave aqui que a gente tem que bater não importa o que foi feito, importa que hoje você pode mudar, porra. No fim das contas, sei lá, é igual o trabalho, né? Você vê que tem várias habilidades que você precisa desenvolver... E você vai ajustando. Nossa, eu preciso, sei lá, prospectar mais. Eu preciso treinar mais o meu time. E aqui é a mesma coisa. Eu preciso abraçar mais a minha filha. Eu preciso estar mais presente. Eu preciso falar mais. E é muito importante você perguntar. Hoje eu estava indo para a escola com a Isis e eu perguntei. Eu falei, filha, o que você sente morando na família que você está morando? Eu perguntei para ela. Ela falou, feliz. Eu falei, por quê?
Ela falou, porque... Ai, eu vou chorar. Porque a mamãe brinca. Eu falei, ai, o que você mais gosta da mamãe? Que a mamãe brinca. E o papai? O que você mais gosta do papai? Que ele me joga pro alto. E o que você mais gosta de brincar com o papai? De gigante. Então você percebe que tudo que ela falou ali é de presença. Então que a gente precisa estar presente. Então você precisa entender, né? Volta de novo na parte da linguagem do amor. Acho que nunca o filho vai responder o que eu mais gosto é do iPad. Saca? Pois é. E às vezes, né, a gente fica buscando trazer muito do material para a criança, só que no fim das contas ela só quer um abraço, ela só quer ouvir o quanto ela é amada, né? Então é muito importante e isso é um hábito mesmo, né? Da gente se abraçar mais, a gente trazer isso para nossa família, enfim, eu acho que é uma dica muito importante que você bateu E no deixo a linha a reflexão, né? No fim das contas, muito do que nos traz esse conhecimento, e aí eu jogo, eu fecho aqui, te convido para uma mensagem final, mas vou fechar aqui trazendo um pouco da questão de mentoria, que, pô, se você vê que isso é um grande desafio para você, compra uma mentoria, porra! Entendeu? De pai, de mãe, de educação parental, de inteligência emocional, porque o quanto vale, né? Às vezes a pessoa, ela me fala, Léo, mas eu trabalho com desenvolvimento pessoal, alguma coisa assim, como que eu vou tangibilizar? Porra, é alguém que acabou de falar, é o mais valioso de tudo, né? Então eu acho que para quem trabalha com isso, enxergue o valor no seu trabalho, e para quem tem essa demanda, que eu acho que são todos nós, né? Faça esse investimento, busque investir nisso, busque profissionalizar, né? Porque eu falo que é muito sobre empreender na nossa família. Então, é olhar para as áreas da família e ver o que a gente pode melhorar, aprimorar e tudo mais. Porque no fim das contas é você saber, né? O quando você precisa ser pai, quando você precisa ser mãe, quando você precisa ser amigo, quando você precisa ser treinador. Então você precisa passar isso para o seu filho, assim como é na sua vida, na sua empresa. Então se você realmente, se você se conectou aqui, se você vai se tornar um pai, se você já é um pai, eu acho que faz todo sentido a gente estar buscando esse aprimoramento constante. Então é isso. É isso. Pessoal, quem sabe faz ao vivo, né? Acabou a bateria da câmera, mas eu acho que a grande visão que a gente quer deixar aqui para vocês é que você se permita viver esse processo, que você busque constantemente se aprimorar, que você busque ser o exemplo, busque se expor, se desenvolver e tudo aquilo que tem, porque ser pai, sem dúvida alguma, te treina pra vida. Te treina pra vida, é a coisa mais mágica que existe, né? E para você ser um excelente pai, é importante que você seja também um excelente filho, tá bom?